Shalom, povo de Deus, que maravilha estar aqui com vocês mais uma vez. Eu gravei um vídeo agora há pouco falando sobre a oração. Tive que excluir porque ficou muito alto, fundo. Não dava para vocês me ouvirem direito. Mas eu volto aqui para falar sobre a oração. E a pergunta que não quer calar: você já orou hoje? Você já se perguntou por que tantas pessoas, ou quase todas as pessoas que são cristãs principalmente, têm dificuldade de orar? Você já percebeu quantos cristãos, talvez na sua igreja, que você conheça, têm dificuldade em separar um tempo para orar ao Senhor? Boa tarde, tudo bem? Você já reparou que também essas pessoas que não oram, elas também muitas vezes não têm uma vida espiritual boa? Já reparou também que as pessoas que não oram, elas não conseguem ter êxito na sua vida espiritual? Por quê? Paz do Senhor Jesus, irmã Carla. Por que essas pessoas não conseguem ter êxito? Por que não há transformação na vida de alguém? E já reparou que justamente essas pessoas que não oram são as pessoas que têm mais dificuldade de ter libertação? Porque existem princípios estabelecidos por Deus para determinadas áreas espirituais da nossa vida. A libertação ocorre por intermédio da palavra, mas também pelo jejum e pela oração. Mas eu vim aqui falar especificamente pela oração, ou da oração. Por quê? Porque a oração é um meio de comunicação instituído. Oi, Joyce, Deus abençoe. A oração é um meio de comunicação criado por Deus para o homem se comunicar com o Senhor. E como isso acontece no corpo do homem? Simples. Deus deu um espírito, uma alma e um corpo para você. E por que isso? O espírito para interagir com o mundo espiritual. O corpo para interagir com o mundo físico. Para interagir com este mundo, com as pessoas que você conversa todos os dias. Então, Deus, Ele te deu o Espírito, porque o Espírito precisa se conectar com o mundo espiritual. Quando você vai orar ao Senhor, quando você dobra o seu joelho, há alguns minutos, geralmente, o cálculo básico é de 15 a 20, 30 minutos, para que você comece a ter realmente uma conexão com o mundo espiritual. Por quê? Porque quem começa a falar primeiro é o seu corpo, é o físico. Depois o espírito entra em ação, né? E comunica-se com o mundo espiritual. Até a sua oração subir e sair do natural, para que o espiritual comece a falar no mundo espiritual, demora um certo tempo. Mas muitas vezes as pessoas oram 10 minutos, 5 minutos, e muitas vezes a resposta não é satisfatória. Eu não vou nem dizer que não há resposta, mas a resposta não é satisfatória da forma que poderia ser. Mas o problema maior é que as pessoas utilizam a oração como um meio de pedir para o Senhor algo, como na realidade o pedir a Deus algo na oração só é mais um detalhe, porque a oração não foi criada somente para que haja uma petição a Deus. A oração foi criada para que haja uma comunicação entre Deus e o homem e Deus. Por isso que no Jardim do Éden, Deus se comunicava com Adão, porque a oração ali era evidenciada pelo diálogo de Deus com Adão todos os dias. Então o ser humano foi criado para se relacionar com pessoas ou se relacionar com outrem. O ser humano foi criado para que haja conexão e comunicação. O ser humano é um ser comunicável, é um ser comunicador. E quais são as formas que o ser humano se comunica? De diversas formas, não é só no falar, é no agir, é no comportamental. Mas eu quero falar da oração. Por que as pessoas têm dificuldade, tanta dificuldade de orar ao Senhor, de buscar ao Senhor na oração? Porque a oração é o único meio de você descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Aliás, por que eu digo que é o único meio? Porque dificilmente alguém que lê a Bíblia e não ora tem a interpretação correta daquilo que Deus tem para a vida dele. Somente uma vida de intimidade com Deus na oração
faz você descobrir tudo que Deus colocou em você através do espiritual, do seu espírito. Porque o seu espírito conhece o reino espiritual, o reino de Deus. Então, uma pessoa que não ora tem dificuldade de acessar tudo que Deus preparou para a vida dele. Uma pessoa que não ora não consegue saber a vontade de Deus para o seu casamento ou para um casamento. Não consegue saber a vontade de Deus para criar um filho ou para criar seus filhos. Não sabe a vontade de Deus a hora certa de ter filhos, fazer as escolhas certas. E talvez você não saiba, mas pesquisas já indicaram que uma pessoa que ora tem mais facilidade de tomar decisões corretas e ter as atitudes corretas na sua vida. A oração é importantíssima para o cristão. A oração é o único método de você ter um relacionamento com Deus. Alguém diz assim, mas Deus não fala. Deus fala através da palavra. Mas o meio de você falar com Deus não é através da palavra. O meio de você falar com Deus é através da oração. Deus fala com você na palavra e você fala com Deus com as suas palavras. É assim. O Senhor, Ele instituiu a oração porque a oração é o seu momento de se despir diante de Deus e mostrar quem você é de verdade. Alguém vai perguntar para mim, mas apóstolo, Deus não sabe que eu sou? Sim, Ele sabe quem você é, mas muitas vezes você não sabe quem você é. E muitas vezes você até sabe quem você é e quer esconder de Deus, que sabe quem você é, o que você é. E aí, a oração, no particular com Deus, é para você pôr para fora, reconhecer a Deus, aquele que você é, que Ele já sabe que você é. E isso não é necessário você chegar diante de Deus com palavras bonitas, porque muitas pessoas querem chegar diante de Deus com palavras bonitas, enfeitando, querendo mostrar para Deus alguém que Deus sabe que ela não é. Talvez seja por isso que Deus não responde, talvez seja por isso que a resposta não é satisfatória, porque queremos mostrar para o Senhor algo que nós não somos. E Deus olha lá do trono e fala assim, coitado, eu sei que não serve, para com isso, você está no seu quarto, você está no particular, você está no íntimo, basta você somente dizer quem você é de verdade. E a pergunta que não quer calar é, você já orou hoje? Se não orou, vai para o seu quarto agora e faça uma oração ao Senhor, porque a oração é um meio de comunicação ao Senhor. Então já foi comprovado cientificamente que a oração ela melhora e abre o seu córtex cerebral de uma forma que a sua mente é aberta e você tem capacidade de enxergar as coisas de outra forma. Então a mudança de mentalidade de muitas pessoas está ligada diretamente a alguns princípios. Primeiro, leitura da palavra, oração. A oração, ela não só faz você se conectar com o Pai, mas faz você também conhecer a vontade do Pai para você. Olha a importância da oração. A oração, ela te conecta com Deus nos 3 níveis. Primeiro, no corpo, porque o corpo fala primeiro, mas a mudança, a transformação e o respaldo, o resultado vem quando o Espírito conecta perdoe, conecta com o Pai. O Espírito conectando com o Pai, a alma se alegra e se sente leve. A alma se sentindo leve, a alma sendo afetada pela conexão do Espírito com o Pai, reflete diretamente no seu corpo físico. E o resultado é esplêndido. Esse talvez seja um vídeo que você nunca ouviu na sua vida sobre uma explicação como essa sobre a oração. Talvez, se você já tivesse assistido um vídeo como esse falando sobre a oração, você já teria começado uma vida de oração ao Senhor há muito tempo. Repare que eu não estou falando de religião, eu não estou falando de ser crente, de ser católico, eu não sei nem qual é a sua religião. Eu estou falando que Deus te deu um espírito para interagir com o mundo espiritual, um corpo para interagir com o mundo físico e uma alma
que se satisfaz quando essas conexões são conectadas. Ore. Se você não orou hoje, ore. Jesus, em determinados momentos do seu ministério, só sabia qual a direção tomar, porque ele se isolava para orar. Ele se afastava dos seus discípulos, ia para o monte, ia para o morro, ia para lugares solitários para falar com Deus. E muitas vezes nós temos que fazer isso. Sair para lugares isolados, ir para os montes, se não for os montes, ir para o nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto e orar ao Senhor, falar com Ele no íntimo, dizer para Deus quem nós somos de verdade, abrir o nosso coração ao Senhor, e Deus, Ele vai te recompensar em público. Não há outro meio de ter intimidade com Deus. O noivo só pode ter intimidade com a noiva, ou só pode conhecer a noiva de verdade e a noiva conhecer o noivo através de conversas, de diálogos diários. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Quando João disse que era amigo do noivo, ele errou, porque Jesus não chamou ele para ser amigo do noivo, chamou ele para ser o noivo, como a igreja é a noiva. Porque o amigo do noivo é um intermediário. Nessa tarde de hoje, ou nesse dia, ou nesta manhã, ou nesta noite que você está vendo esse vídeo, Deus te convida para orar. Deus te convida para ter intimidade com Ele. Deus te convida para falar com Ele. Deus te convida para conhecê-lo de verdade por intermédio da intimidade na oração. Deus quer que você ore. Deus quer que você entre no seu quarto. Quando você entrar no seu quarto, Ele já vai estar te esperando para este momento de intimidade. Se despir diante de Deus é tirar a capa, a proteção, aquela proteção que faz com que você se sinta forte e você não é. Aquela proteção que faz você se sentir santo, mas você não é. Aquela capa que faz você se sentir uma pessoa que você não é. E quando você entra dentro do quarto da intimidade com Deus na oração, Ele sabe quem você é exatamente e quer que você mostre quem você é. Fica comigo. Se você não é seguidor dessa página, me siga, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e comece uma vida de oração. Convido você para conhecer o meu canal também no YouTube. Tá bom? Se você não tem o link do canal, me chama aqui no privado, no direct. Eu vou mandar o link do meu canal. Nós temos muitas aulas, muitos ensinamentos interessantes dentro da palavra de Deus. Quer descobrir uma verdade que muitas igrejas não contaram para você na palavra? Comece a seguir essa página e vai lá e se inscreva no nosso canal. Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus e comece mais uma vida de oração com o Senhor, em nome de Jesus. Sou o apóstolo Alessandro. Deus te abençoe. Esse vídeo vai ter o tema Orar para quê? E vai estar lá no meu canal no YouTube. Deus te abençoe. Fica com Deus. Um abraço.